Bem na hora que a gente passou ali para a CPI, a sessão foi suspensa, né? Mas a gente então segue aqui no programa com o jornalista Gustavo Conde, que já está aqui nos ouvindo. É isso, Gustavo? Naama Nunes, eu que pedi para o Omar Aziz fazer um intervalo agora de meia hora para a gente poder começar o nosso programa aqui na TVT, que é muito mais importante, evidentemente, que a CPI. Então ele fez essa gentileza, estamos aqui, estou brincando, evidentemente. Mas é incrível o timing, né? Começou o programa, ele deu um intervalo. Adorei, adorei a sua parceria ali, então, com o presidente da comissão, porque a gente já começa o programa aqui repercutindo o que aconteceu na manhã, né? Logo da manhã aí, a partir das 9, quando Eduardo Pazuello chegou ali para começar o seu depoimento. E a sessão já tinha sido suspensa antes, né? Foi suspensa por alguns minutinhos, 10 minutos. Agora a gente tem um intervalo maior aí de meia hora, mas a gente já começa aqui, então, Gustavo, repercutindo ali a postura do Pazuello, né? Na CPI, quais são as suas primeiras impressões? Ele chegou ali já com uma postura mais enérgica, para quem estava naquela novela, vai depor, não vai depor, tem habeas corpus, não tem habeas corpus, já disse que vai responder aí todos os questionamentos, todas as perguntas feitas pelos senadores, diz que não quer pergunta rasa, né, quer pergunta ali mais consistente, mas já tomou ali logo uma também do presidente da comissão, Omar Aziz. Fala aí, Conde, para a gente, quais são as suas primeiras impressões dessa participação do Pazuello na comissão? Primeiro, parabéns pelas suas impressões que estão absolutamente perfeitas. É exatamente isso, está acompanhando. Eu estou acompanhando às 5 horas aqui também, porque eu estou retransmitindo nas minhas redes. E o Pazuello, ele chegou preparado, realmente, né? Ele adiou esse depoimento para se preparar e temos de admitir que ele foi bem preparado. No começo, a CPI, Renan Calheiros e Omar Aziz e os senadores, basicamente Renan Calheiros, né? Eles estavam mal acostumados, né, Nama? Porque Weigarten e Ernesto Araújo foram dois depoentes, digamos assim, com um nível de insegurança, né, muito grande. Eles estavam ali tremendo de medo. Então, hoje não é isso que está acontecendo. O Pazuello ele está investido aí de todo um protocolo de responsividade. Evidentemente, a gente percebe que ele fantasia, mente. Todas as mídias já estão dando assim 7 mentiras do Pazuello, 8 aqui, ali, números, tudo mais, muitos números. Ele leu, né, a fala inicial dele e tal. Enfim, ele tem esse aspecto, ele é um general, né? Então ele responde, né? Ele estava ordenando o Renan Calheiros, olha, faz uma pergunta assim para mim, que é melhor. É até engraçado. Mas tudo isso, e o público aqui da TVT, tudo isso constitui uma cenografia, né? Na linguística a gente chama de cenografia, que o general Pazuello conseguiu estabelecer ali na CPI. Agora, depois de 5 horas de CPI, o jogo está virando um pouquinho. Os senadores já estão se soltando um pouco mais e o Pazuello já está, digamos, sendo acuado por algumas questões assim incontornáveis, né? Sabe que é uma coisa muito interessante na CPI, complementando, Nama, que assim, em tempo real, a imprensa vai produzindo matérias, as redes sociais vão repercutindo e os senadores vão sendo alimentados com essas informações dentro da comissão. Então, é muito. À medida que ela pega ritmo, né, depois de 4 horas de desdobramentos, começa a aparecer muitas coisas. E eu sei aqui de muitas coisas que vão aparecer na sequência dessa CPI, com as quais o Pazuello será confrontado e acredito que vai ser bastante difícil dele tergiversar, digamos assim, ou fantasiar naquela ilusão de que ele é o general, que é ele que manda e que ele está de posse ali de toda a direção da cenografia. A coisa está virando e vai ser interessante acompanhar a continuação dessa CPI aqui na sequência. E aí a gente pode ver aí as contradições talvez aparecerem, né, Gustavo? Mas, Gustavo, foi ali um ponto que chamou bastante atenção, foi ele dizendo que ele tinha autonomia para tomar as decisões ali frente ao Ministério da Saúde, disse que o presidente Bolsonaro não interferia nas suas decisões, algo que contraria, inclusive, né, o que disse aí os ex-ministros da Saúde, por exemplo, inclusive o Nelson Teich, que deixou também o Ministério da Saúde por dizer que não concordava ali com o uso da cloroquina no tratamento precoce. Na sua opinião, ali houve ali uma espécie de blindar o Bolsonaro, blindar o governo federal?
Sabe o que está acontecendo ali? É um processo muito interessante do ponto de vista do discurso, né? E da linguagem, da questão da linguagem, que é um pouco a minha praia. Eu sempre vejo por esse ângulo, evidentemente, porque eu sou linguista. Há uma discrepância entre o Twitter e o governo. Isso está dando um curto-circuito ali no regime das perguntas dos senadores. Por quê? Porque o Bolsonaro, o que a imprensa e o que um jornalista, digamos assim, pressupõe diante do governo Bolsonaro? O Bolsonaro fala uma coisa no Twitter e aquilo é interpretado como se fosse uma diretriz do governo. E na verdade não é, porque o Bolsonaro também é um mentiroso compulsivo, é um bravateiro. Então, todas as declarações do Bolsonaro no Twitter ou nas entrevistas coletivas, o Pazuello pode desmentir facilmente e dizer assim, não, pessoalmente o presidente não me falou nada disso. Se ele falou no Twitter, se ele falou numa coletiva, isso é problema dele. Ele inclusive disse que é um agente político, que o Bolsonaro é um agente político. Ele vai cair em contradição. Se os senadores forem espertos, os senadores vão conseguir fazer o Pazuello se desconcertar. Mas dá trabalho, porque ele está bem preparado para isso. E tem essa questão da discrepância. Quer dizer, isso é uma coisa que a sociedade brasileira precisa pensar. E a política, os parlamentares, né, todos precisamos pensar sobre isso. Quer dizer, o presidente que faz declarações a esmo, pelo Twitter, diz que é ele que manda, que ele não vai contratar vacina. Só que, internamente, para efeito jurídico, para efeito de um depoimento, o ministro pode dizer assim, não, mas ele não falou para mim. E quem vai provar que o Bolsonaro não falou para o ministro Pazuello? Então, é um desafio a mais, né? A gente vê como está tão desorganizado o gerenciamento do poder público brasileiro. Virou uma pistolagem. O Bolsonaro fala aqui, fala ali, não dá para comprovar nada, são falas públicas e que não tem efeito, digamos assim, institucional diante da relação com os ministros. É um desafio a mais que a gente está, nesse momento, entendendo, né, da questão do governo Bolsonaro. Agora, Gustavo, o Twitter está ali também, no momento em que o Pazuello está depondo, o Twitter está ali fazendo um serviço, acho que importante para a população, desmentindo ali as falas do Pazuello, trazendo ali à tona as contradições, né, dadas pelo general. Como é que você vê também esse tipo de serviço de comunicação nesse momento, ajudar a população a entender de fato o tamanho do problema que a gente tem hoje no país? Esse é o depoimento mais aguardado da CPI, não à toa, justamente porque digamos, o ministro que mais, o integrante do governo que mais próximo do Bolsonaro teve. O Mandetta não foi tão próximo, Taish não foi tão próximo, por razões óbvias, e o Pazuello, na verdade, faz parte do clubinho, do núcleo duro. Haja vista que o Flávio Bolsonaro está ali defendendo o Pazuello a todo momento. Eu acho que faz parte, esse seu questionamento faz parte daquele primeiro comentário de que as redes sociais acompanham em tempo real e elas vão municiando os senadores, a opinião pública de maneira geral. Quer dizer, o Twitter, você tem razão, o Twitter é um componente absolutamente importante. O Renan Calheiros fez uma pergunta até que eu achei super engraçado, que ele falou assim, agora uma pergunta dos internautas. Eu falei, caramba, tá parecendo uma live, né? A CPI. E de fato, né? Porque os senadores, eles chegam com antecedência, eles se preparam, sabem que o Brasil inteiro vai ver, o Jornal Nacional vai passar os primeiros 20 minutos falando da CPI, então eles querem se destacar, tem esse componente do palanque também, mas eu acho que é por isso, Naama, que essa CPI tem um caráter realmente importante, corrosivo para o Bolsonaro. Agora, temos de ter um cuidado. Depois de 2 depoimentos fragilíssimos, verdadeiras, enfim, fiascos, né, para o governo, que foram Weingarten e o Ernesto Araújo, que foram muito ruins para Bolsonaro, a gente tem um ministro que tem um outro comportamento, né, pragmático do ponto de vista da fala. Ele não se intimidou, porque o Weingarten estava morrendo de medo e o Ernesto Araújo também. Então, é bom tomar cuidado, porque o que está acontecendo do outro lado? As redes bolsonaristas estão se assanhando com a performance do Pazuello, ainda que nós saibamos que ele esteja mentindo sobre várias coisas. A performance, o ethos, o tom assertivo
dá a entender que ele está ganhando de lavada. E é isso que as redes bolsonaristas sabem reproduzir muito bem, compartilhar imagens, trechos de imagens. Olha só o Pazuello como está sendo. Eles vão povoar Twitter e WhatsApp nessas próximas horas. E, inclusive, a gente tem já as medições desse aumento de povoamento das redes, desse gabinete do ódio aí, do Bolsonaro, com relação depois dos discursos de Bolsonaro e depois de algumas situações que podem ser favoráveis, digamos, a ele, como é o caso, com ambiguidade ainda, do depoimento do Pazuello. Quando você fala nessa postura do Pazuello, eu pergunto para você, Gustavo, qual a estratégia de comunicação, na sua opinião, que poderia ser utilizada para contra-atacar essa postura dos bolsonaristas nas redes aí, que querem dar a impressão de que o Pazuello está, de certa forma, sendo vitorioso até o momento na CPI? Olha, eu fiz um alerta, né? Porque, na verdade, o bolsonarismo está muito enfraquecido nas redes. O alerta é que o depoimento do Pazuello pode dar alguma sobrevida a esse bolsonarismo, a essa corrente de ódio aí que rola de mentira e tudo mais. O dado é que, eu vou dar duas respostas para você, Nama. Na CPI, como furar esse bloqueio dessa preparação, media training aí do general? É tentar desconcertar o general com algumas evidências, né? Por exemplo, trechos de vídeo. Quando os senadores pegam o próprio celular e colocam ali a fala do presidente ou do ministro, confrontando diretamente, como aconteceu com o Ernesto Araújo ontem, isso desestabiliza o entrevistado. Isso desestabiliza esse sistema. Eu acho que nas redes sociais o processo é o mesmo. Agora, eu tenho de destacar o seguinte: o Bolsonaro perdeu muito espaço nas redes sociais. A esquerda e, sobretudo, o ex-presidente Lula estão ocupando esses espaços em função de todo o desgaste da questão da pandemia, do desemprego, da fome, do Brasil pária do mundo, pária mundial e tudo mais. Então, é um processo irreversível. Agora, né? Antes o Bolsonaro tinha possibilidades de se reposicionar. Agora, a meu ver, é um processo irreversível em que as redes, por exemplo, o Twitter, a militância, os ativistas e a própria cobertura da imprensa hegemônica fez uma curva também, e ela editorialmente já ataca mais os integrantes do governo Bolsonaro. Eles estão sob fogo cruzado realmente, né? Surpreendentemente, porque demorou para chegar nesse ponto. Agora, o Pazuello chegou ali na sessão acompanhado pelo senador Flávio Bolsonaro, que já tentou ali, Gustavo, dar uma tumultuada no depoimento. Ele fez algumas interferências. Qual que é a sua análise sobre a postura do filho do presidente na comissão? A presença dele ali pode elevar os ânimos também, tentar desestabilizar? Como é que você vê também essa estratégia por parte do governo? O Flávio Bolsonaro está ali para isso, né? Ele está para tumultuar, para insultar o Renan Calheiros e de repente a sessão é suspensa, como aconteceu agora há pouco, né? Ele está ali para provocar o Humberto Costa. Agora há pouco eles tiveram um entreveiro ali também, verbal, né? Acho que a esquerda às vezes cai na provocação cair na provocação de um Flávio Bolsonaro é uma coisa complicada, né? Porque a gente precisa ter um pouco de frieza também, né? Tem de ter o sangue quente, defender a honra, por exemplo, do ex-presidente Lula, como foi o caso ali do Humberto Costa, mas tem de entender também que são essas figuras aí obscuras do bolsonarismo. Eles dizem qualquer coisa. Eu acho que está muito fraca para te responder objetivamente, como o próprio Pazuello disse para o Renan Calheiros, né? Para te responder objetivamente, eu vou responder a Naama objetivamente também. O Flávio Bolsonaro é muito pouco, a meu ver, para o que o governo, digamos, tente instalar a sua narrativa ali. Os senadores governistas estão tendo uma performance acanhada. Sinceramente, eu estou acompanhando a CPI já há 2 semanas, eles estão tendo uma performance acanhada. Eles tentam tumultuar, mas os fatos são muito mais eloquentes do que essas tentativas de defender o governo Bolsonaro a essa altura do campeonato. Tudo pode acontecer. Pode haver inversões, pode haver
ainda mudanças de cenário, mas, a meu ver, é irreversível o desgaste do bolsonarismo e o desfecho dessa CPI. Agora, eu acho que os senadores, Nama, eles precisam ser mais ousados. Eu acho que eles precisam ir com mais contundência. Por exemplo, ontem eu fiquei me perguntando, eu brinquei assim, eu quero ir na CPI mentir também, porque o Weingarten vai e mente a CPI toda. O Ernesto Araújo vai e mente a CPI toda, confrontado com o que ele disse, ele continua mentindo e não acontece nada. Quer dizer, eu acho que a CPI pode correr o risco de perder a credibilidade. Se a pessoa vai lá, mente e nada acontece, né, eu acho que isso precisa ter um desdobramento. Pode até não ser a prisão, mas algum desdobramento precisa ter. Agora, você acha que esse fato, então, de não ter dado, não ter sido levado à frente aquela voz de prisão para o Fábio Weingarten, quando o relator, o Renan Calheiros, deu ali naquele momento, olha, eu quero a prisão do ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten, e o presidente da comissão segurou ali, dizendo que não, que encaminharia para o Ministério Público analisar essa questão. Você acha que acabou favorecendo esse tipo de comportamento por parte dos depoentes? Porque agora parece que realmente ficou ali desenfreado, né, esse tipo de conduta, como você mesmo estava falando. É um Gustavo. risco. Nama, é um risco. Eu abordei essa questão com alguns colegas com relação à voz de prisão decretada ali pelo Renan Calheiros, que não foi seguida pelo Omar Aziz, e tem várias versões, inclusive até de um arranjo entre o próprio Aziz e o Renan, para se fazer, digamos assim, para impor respeito, mas não levar às últimas consequências. Pode ter sido arriscado fazer isso, porque pode cair numa descredibilidade da comissão. Eu acho que, bom, estrategicamente, Renan Calheiros foi muito esperto e é por isso que Weingarten e Ernesto Araújo foram depor com tanto medo, né? Com tanto medo. Em função do que aconteceu ali com o próprio Weingarten, desculpa, o Ernesto Araújo, né? Houve outro depoente também, acho que no meio dessa história, que eu não estou me lembrando aqui, que também acusava um medo incrível, né? Eles têm um receio muito forte, realmente que é quase que uma confissão de culpa. Mas o problema é não ter nenhum tipo de consequência. Não adianta nada o Ernesto Araújo ficar com medo o tempo todo, tergiversar, mentir deliberadamente, gaguejar e ele sair e voltar para casa depois da CPI. Então, acho que a comissão precisa ter um pouco mais de coesão nesse sentido, né? Uma crítica e uma sugestão que eu faço, inclusive, para as assessorias dos senadores, quando eu tenho a oportunidade de me comunicar com eles. Né? Precisa ter, eu acho que, um processo mais incisivo, talvez um espírito mais jornalístico, no sentido de realmente inquirir, né? Trazer questões difíceis, desconfortáveis para o depoente, ao mesmo tempo que você tem a institucionalidade de uma comissão de inquérito, que tem poder de decretar, sim, prisão ou então outras penalidades. Eu acho que é preciso ter, enfim, eles precisam repensar, porque eles não estão lidando com um inimigo, ou, digamos, com um alvo, um objetivo trivial. O bolsonarismo, ele age diferente, ele não está dentro daquele enquadramento político. Eles mentem, e isso ficou claro assim, de maneira absolutamente tranquila, e não tem nenhum compromisso com a verdade. É um pouco diferente. O economista Paulo Nogueira Batista Júnior diz que o neoliberalismo, pelo menos, ele tem uma hipocrisia. Né? A hipocrisia. O neoliberal vai lá e diz assim, não, é preciso sim investir em educação e tudo mais, mas na verdade, no fundo, eles não são assim, eles são hipócritas. No caso do bolsonarismo, eles são explicitamente contra a educação. Então, e para isso eles usam subterfúgios como dispositivo da mentira ostensiva em todas as declarações que eles acabam dando por aí. Agora, essa forma prolixa também que o Pazuello tem adotado ali nas respostas, inclusive irritando os senadores, pedindo a todo momento que ele seja mais objetivo, e ele vai ali insistindo, não, olha, para responder eu quero contextualizar, isso é muito importante, vem ali com uma cronologia que a gente até se perde nas datas citadas, e você acha que também é uma estratégia ali para desgastar logo o tempo, desgastar a postura também dos senadores? Como é que você analisa aí esse comportamento do Pazuello para responder os questionamentos, Gustavo?
Ele, né, o começo, como eu te disse, ele impressionou, ele estava muito, digamos, assertivo, né? Muito seguro, passou essa segurança, a gente sabe que é uma segurança também que tem ali o seu componente artificial e tudo mais. Mas à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão se desgastando, inclusive o próprio Pazuello e todos os senadores também. Os senadores, na verdade, nem tanto, porque os senadores eles podem respirar, né, e reformular as questões e reorganizar, digamos ali, os questionamentos. Eu acho que a CPI de hoje, essa sessão de hoje, Nama, ela vai esquentar depois dessa nossa conversa aqui na TVT, que é justamente o momento em que os senadores, esse intervalo de meia hora, acho que vai ser muito estratégico para os senadores ali da oposição partirem com mais contundência para cima do Pazuello, porque estava um pouco acanhado, né? Isso é uma regra básica do discurso. Se você tem um interlocutor que tem uma performance, né, verbal, retórica, eficiente, e vai a ponto de dizer para os interlocutores, olha, faz a pergunta desse jeito porque é melhor, né? Não, você está faltando com a verdade. Que depoente falou isso para o Renan Calheiros até aqui? Nenhum. Eles morrem de medo. Agora, Pazuello não. Então, quando inverte essa posição, os senadores automaticamente eles dão uma recuada espontânea. Então, eu acho que é preciso respirar e voltar e trazer realmente os questionamentos, sobretudo das questões de Manaus que estavam sendo tratadas quando esse intervalo foi decretado pelo Omar Aziz, né? A questão do oxigênio, que é o mais frágil nesse sentido para o Eduardo Pazuello. Vamos ver o que vai acontecer. E ele, inclusive, deu ali já aquela esquentada também, né? Você já percebe ali uma mudança de postura quando foi tocado nesse ponto polêmico para o governo, que foi a crise do oxigênio em Manaus. A mesma postura ali tinha acontecido um pouquinho antes, né? No momento que ele foi questionado sobre a demora em responder a Pfizer sobre as vacinas. A gente nota que quando tem esses pontos polêmicos aí, que começa aquela indagação mais rigorosa dos senadores ali, que eles vão mais para cima, mais para o embate também, o Pazuello já dá também aquela desestabilizada, né? Começa ele não é, né? Ele tem as suas fragilidades também. Tem que identificar as fragilidades, né? Acho que isso é a função que os senadores têm de exercer, identificar ali a fragilidade do Pazuello para poder tirar alguma coisa dele que não seja essas respostas automáticas, né? Treinadas. Ele ficou todo esse tempo treinando para ir para a CPI. Evidentemente que ele vai ter uma performance melhor do que os desastres que foram Ernesto Araújo e Weigarten. Então, eu percebo que, enfim, de qualquer maneira, o Pazuello até aqui, ele conseguiu frear um pouquinho o ímpeto da oposição no Senado, né? Ele realmente, eu tenho de admitir, a gente sabe que ele está, enfim, fantasiando, iludindo, né? Trouxe vários números aí que não correspondem com a realidade, a imprensa vai desmentir, mas a performance discursiva ela tem um impacto semiótico muito mais poderoso do que os dados, né? Porque a população que tem acesso a isso não vai conferir os dados número por número, ela vai conferir a performance do depoente, vai ver os vídeos, os trechinhos que vão ser desovados aí no WhatsApp, no Twitter, e é isso que vai valer. Então, vai precisar de muita interpretação, de muita leitura e de muita, digamos, muita análise, né, desse comentário. Isso acontece. Eu digo para vocês o seguinte, o jornalismo nesse sentido, com todos os seus defeitos, o jornalismo tradicional, né, está produzindo as análises, está cotejando as informações, prospectando aqui e ali as informações dos estados versus as informações que são fornecidas pelo governo federal. Mas o que acaba prevalecendo no povão, digamos assim, inclusive na esfera digital, são as performances dos agentes políticos. É por isso que o Bolsonaro ainda tem algum tipo de espaço, né, na política brasileira, porque não oferece resultado nenhum. Ele oferece aquele folclore, né, diário que ele faz no Twitter, no Facebook e naquele chiqueirinho lá das entrevistas no Palácio da Alvorada.
o depoimento da Mayra Pinheiro, ela vai depor na CPI, conhecida aí como a Capitã Cloroquina. Você acha que ela pode trazer ali declarações importantes também nesse processo de investigação, de omissão também do presidente Bolsonaro na condição da pandemia? Qual que é a sua expectativa com a participação da Mayra Pinheiro amanhã na CPI? Eu acho que vai ser melhor para os senadores. Aliás, se arguir o Ernesto Araújo pode dar uma falsa impressão de conforto para os senadores na questão da CPI da Covid e da pandemia, por outro lado, arguir o Pazuello treinado desse jeito vai deixar os senadores muito mais cascudos. Então, no sentido de que eles vão estar muito mais vacinados, aspas, né? Para poder inquirir um novo depoente, uma nova depoente. Então, creio eu não conheço a Mayra Pinheiro, não sei como é que é a performance dela. Eu vou muito por esse lado, você já percebeu, né? O lado da performance dos depoentes e dos próprios senadores. Agora, acredito que ela vai ter muita dificuldade, né? Diante dos senadores vacinados com um depoente que foi brutalmente preparado, que agora já acusa cansaço, já acusa um certo cansaço, e é por isso que eu estou entendendo que a CPI vai realmente pegar fogo desse momento para o final, quando eles retornarem, né? Depois do nosso papo aqui. Eles estão esperando a gente terminar, viu, Nama? Para voltarem à sessão em Brasília. Gustavo, para a gente finalizar, então, vamos ver se eles retomam aí a CPI também, para a gente seguir com os nossos trabalhos. A gente dá agora, então, os destaques do seu programa Brasil em Construção, que vai ao ar hoje, a partir das 5 horas da tarde, aqui na TVT. Vamos lá. Hoje eu tenho a honra de entrevistar o economista Márcio Postman. E o Márcio, assim, a importância e o timing desse papo com o Márcio Postman tem a ver com, justamente, o Brasil ter de volta um futuro, né, com o Lula com os direitos políticos de volta, com toda essa remexida que deu no cenário político. Então, a gente já pode pensar num Brasil pós-Bolsonaro. O Márcio Postman tem uma leitura muito acurada das questões, sobretudo de comunicação. Ele é muito humilde, tem uma autocrítica forte com relação ao próprio PT, no sentido de que existe uma demanda por uma comunicação mais eficiente nas redes sociais. O Márcio Postman talvez seja quem eu conheço do PT que melhor sabe disso. Então, vou falar sobre isso com ele. Vou falar da nova fase do Instituto Lula, da parceria que o Instituto Lula fez com o Instituto da Cristina Kirchner na Argentina, o Instituto Patriota, Instituto Pátria, se não me engano, e também fazer cenários com relação política, né, ao atual Estado e o que vai ser preciso, Naama, para tirar o Brasil desse estado de catástrofe, né? O Márcio Postman ele tem muita experiência e conhecimento do mundo do trabalho, como é que o mundo do trabalho vai precisar se reorganizar, a sindicalização, a questão dos entregadores de aplicativo. Então, acho que vai ser uma entrevista muito rica e convido todo mundo que está nos assistindo nesse momento e ouvindo nesse momento aqui pela TVT, fazer uma pausa, porque a CPI vai durar até as 8 horas da noite, né? Faz uma pausa na CPI, vê a conversa com o Márcio Postman, a gente vai falar um pouquinho da CPI também, e depois vocês voltam para a CPI para acompanhar o que pode ser o estopim, o início de fato de um modo final do governo, né? O Pazuello talvez represente isso, né? A pá de cal no governo Bolsonaro. Ótimo, Gustavo. Gustavo, muito obrigada pela sua ajuda aqui, pela sua participação. E a gente volta a se falar, então, numa próxima, depois desse depoimento de hoje, que a gente tem muito trabalho pela frente. Com certeza, Nama. Sempre um prazer falar contigo, participar do Bom para Todos aqui. A gente se encontra todas as quartas-feiras, né? E vamos ficar de olho, enfim, nas atividades de Brasília e na programação da TVT também, da qual eu tenho muito orgulho de participar. Tá bom?